Eu estou bem. Estou bem, obrigado por perguntarem. Deixa eu fazer logo aqui a frequência. Deixa eu ver. Sétimo ano A, dia 21. Alan. Alan está presente? Está presente, sim. Ana Cibele. Tá. Ana Gabriele. Wesley Lima. Se encontra? Não. Ariellen. Também não. Wigner. Wigner também não. Não, Gabriel Ribeiro, né? Giovana. Isabela Evelyn. Isabela Evelyn está aqui. João Mariano também. Rogério Filho também. Júlia Nobre também. Lara Isabelle também. Larissa Souza, parece que não. Maria Barreto. Maria Clara, não está. Maria Gabriele. Não. Maria Isabel Castelo Branco está presente. Renara está presente. Kelme também está presente. Ana Cibele, olha só. É boa de escrever. Isabela está certo. Isabela, eu vi aqui, tá? Sétimo ano B, tá? Adriele está presente. Beatriz de Oliveira está presente. Beatriz Rodrigues também. Cecília. Presente. Geislânia. Geislânia não está. Patrícia está presente. Bernadette também está presente. Diego está presente, Diego. Laís. Cadê Laís? Pablo está presente. Raikkonen não está presente. Raíssa presente. Walter não está presente. E o Paulo Vitor. Wigner, coloquei sua presença, tá? Na hora que você entrou. Bom, pessoal, e aí? O que vocês acharam da prova de produção? Estava fácil, estava mais ou menos, estava difícil, estava muito difícil. Fábio, vamos lá, eu estou perguntando, essa aula de produção textual, tá bem? Eu estou perguntando o que é que vocês acharam da prova, tá bem? Deixa eu ver, eu gostei, achei difícil, foi um tema normal, tá bem, difícil. Bom, eu não diria difícil porque foi uma coisa que a gente estudou bastante. A gente viu a estrutura, as características, a gente comparou com outras crônicas, nós vimos exemplos, não apenas um exemplo, certo? Vimos vários exemplos, vimos exercícios, tanto objetivos como subjetivos, inclusive alguns aqui que a gente debateu sobre o tema, certo? Também eu não diria que foi fácil, eu diria que foi dentro dos limites daquilo que a gente estudou. Tem um grau de dificuldade médio.
Eu diria que seria difícil se, por exemplo, deixa eu ver, eu desse um tema um pouco acima do conteúdo do sétimo ano, dentro da crônica. Aí talvez, aliás, com certeza ficaria difícil. Mas, claro, essa é a minha interpretação. Tá? Por isso que eu estou perguntando para vocês. Porque eu quero saber qual a interpretação de vocês sobre a prova. E, essa foi aqui. E sobre a prova de humanas, que envolvia ética, que não é comigo, mas tem geografia e história, que no caso é comigo. O que é que vocês acharam da prova? Geografia e história estava. Peraí. Mais ou menos você achou da geografia e história, né, Raíssa? Olha, na de geografia e de história que eu lembro, tinha até uma questão do livro. Eu só alterei a ordem da resposta, claro. Né? Eu não ia deixar tal qual, nas mesmas linhas, ipsis literis, mesma coisa. Agora, teve umas que realmente foram mais complicadinhas, né? Mas, claro, estava dentro do tema que a gente passou. Pois é, o tema estava inteiro no livro. Tudo, não as questões, né, Fábio? Tinha todo o tema no livro. Inclusive, eu nem extrapolei, aliás, extrapolei não, perdão, eu nem coloquei questões que abrangessem todos os temas que a gente viu em geografia, nem todos os temas que a gente viu em história. Porque, enfim, eu tinha um limite de 4 questões para cada, né? Aí meio que isso limita o que é que eu posso trabalhar. Porque estávamos vendo, como sempre, né? Temas absurdamente abrangentes. Essa é a palavra que eu queria. Sim, Maria, eu só não posso dizer a nota aqui, certo? Até porque eu fiz uma correção bem objetiva, tá? Eu ainda não trabalhei aquela pontuação de atividades, tá certo? Aquela pontuação, mandaram as atividades, esse aluno que mandou a atividade, olha, dá para colocar mais um ponto aqui na prova dele, certo? Então, vixe, esse daqui não fez atividade, ele vai ficar com 7, certo? Vai ficar com 7 que ele teve. Eu vou analisar quem mandou e quem não mandou. Inclusive, eu recebi uma enxurrada de atividades atrasadas. Eu já coloquei, minha querida, tá certo? Só não está disponível para vocês na agenda, tá? Eu já corrigi, foi o que eu quis dizer. Só não tá, o diário só não está disponível para vocês na agenda, tá certo? Claro, como sempre, teve boas notas. Aí já não é comigo, meu querido. Quem coloca as notas na agenda eletrônica é o Santiago, tá bem? Mas ainda vou passar para ele as notas definitivas, tendo como base as atividades que vocês me mandaram, tá? Ainda não mandei. Não, não, Beatriz Rodrigues. Muitas notas baixas, não, tá? E é como eu lhe disse, não dá para, eu não tenho a definição, esse aluno que tirou um 7, ele vai ficar com 7. Porque, não, peraí, ele tirou um 7, mas deixa eu ver aqui, né? Então, ele mandou todas as atividades. Vamos dar aqui mais 1,5 ponto aqui para ele. Mandou todas as atividades, vai deixar ele aqui com 8,5. Tá vendo? Eu não tenho como te dizer isso agora diretamente, tá? Porque é muita prova para corrigir. E não dá para corrigir uma prova de introdução sem ler. E eu tenho que ler todas.
Vou colocar sua presença aqui, viu, Raikkonen? Ok. Bom, vamos só encerrar esse conteúdo de crônica que a gente estava vendo. No caso, ficaria para a semana passada, né? Mas, infelizmente, semana passada, infelizmente, barra felizmente também, nós não tivemos aula. Então, vamos lá. Para nós encerrarmos a definição do nosso conteúdo de crônica, tá bem? Embora seja um texto que faça parte da narrativa, do gênero narrativo, ou seja, tem enredo, tem foco narrativo, personagem, tem espaço, tem tempo, tudo isso que vocês trabalharam nas produções de vocês, nós temos diversos subgêneros de crônica, como nós já vimos, né? Que exploram outros textos, outros gêneros textuais, aliás. Nós podemos criar aqui uma raiz da crônica para jornalística, histórica e humorística. Claro que temos outros subgêneros. Isso para destacar a crônica descritiva e narrativa, dissertativa, aliás. A crônica jornalística, como vocês já sabem, é a mais comum das crônicas na nossa atualidade, certo? São as crônicas chamadas de crônicas produzidas para os jornais, para os meios de comunicação, onde se utilizam temas da atualidade, tá certo? Temas bem corriqueiros mesmo, como, por exemplo, assuntos voltados à segurança pública, à política, principalmente política, e à educação. Peraí, teve algum 10? É que nem eu falei, pessoal, eu não tenho a definição de notas agora, tá certo? Eu vou colocar ainda as atividades de todos vocês para pesar na nota de vocês, tá bem? Fábio, deixa eu ver, professor, se o seu aluno tirou um 6, mas ele tiver mandado nas atividades, ele fica com 7. Exatamente, é isso aí, você entendeu muito bem. Professor, não mandei a foto da atividade porque havia esquecido. Que atividade, Beatriz? Professor, está conseguindo me ouvir? Assim, Foi uma atividade que o professor havia mandado no caderno, se eu não me engano, a data foi no dia 11. Eu não sabia se era para mandar ou não, então eu falei. foi. Mande, tá bem? Pode mandar. Mande lá na aba da atividade, tá certo? Não deixe solta no mural, não, tá bem? Porque lá fica registrado. É melhor de procurar lá do que no mural, porque no mural é como se fosse o Facebook, que vai ficando tudo empilhado e as publicações primeiras vão ficando lá embaixo. Tá bem? Well, vamos continuar. Tá mesmo? Crônica jornalística, que eu estava falando, aborda temas bem atuais. Crônica histórica, ela é marcada pelo fato de relatar acontecimentos históricos, como o nome já diz, né? Com personagens, tempo e espaço definidos. Ela se aproxima da crônica narrativa, certo? Mas mantém a sua característica de crítica, tá certo? Como se nós estivéssemos criticando alguns costumes do passado, como, por exemplo, já pensou? Só para ilustrar aqui, vamos lá. Atenção. Na Grécia Antiga, certo? No mundo antigo, lá no berço da democracia, as mulheres não eram consideradas cidadãs. Ah, mas peraí, ela nasceu na Grécia, filha de pai e de mãe gregos. Ela não era cidadã, professor?
Só pelo fato de ser mulher, exato. Pessoa, na Grécia Antiga, nasceu mulher, não era cidadã. Era um ser inferior ao homem, que era cidadão. E nem todo homem tinha esses direitos políticos e direitos civis em sua plenitude, certo? Só os eupátridas que tinham todos os direitos civis e direitos políticos. Mas para a gente não entrar muito em história, vamos lá. Embora estejamos falando de uma crônica histórica agora. Vamos imaginar que você vai escrever uma crônica sobre esse modelo de democracia lá da Grécia e comparar, né, com a democracia de hoje, onde, pelo menos, de acordo com as leis, com a nossa Constituição, isso falando de Brasil. Certo? Todos somos iguais, somos cidadãos iguais, temos os mesmos direitos civis e políticos. Aí a gente vai criticar esse sistema que embora seja o berço da democracia, não era uma democracia para todos. Nós, né, com as nossas adaptações, de acordo com a evolução humana, produzimos uma democracia que abraça todos os povos. Ah, então parece que lá onde criaram a democracia não era tão democrático assim quanto eles dizem, né? Vou escrever sobre isso aí. Vai ser, ó, sucesso. Legal. É isso mesmo. É essa que é a crônica histórica. Se você compreendeu, perfeito. Captaram a mensagem? Agora vamos para um recorte histórico mais recente. Ditadura militar no Brasil. Dá para criticar? Demais. Os governos passados, dá para criticar? Dá. Só não se aproxime muito, tá? Porque sua crônica vai ser mais narrativa do que histórica, tá certo? Mantenha uma distância temporal entre o tempo que você está escrevendo e o tempo que você quer relatar, certo? Porque senão ela vai deixar de ser histórica. Embora o que aconteceu às 15 horas e 30 minutos de hoje já é história, né? Inclusive o que eu acabei de falar também já é história, mas vocês entenderam a pegada. Todo mundo está compreendendo, né? E a crônica humorística, aquela mais, nossa, a melhor de você ler, né? É o tipo de crônica que, obviamente, apela para a sátira também, para o humor, como forma de entretenimento ao leitor. A crônica humorística apela para o humor para entreter o seu público, ao mesmo tempo que utiliza de ironia e de sátira, mesclada com humor, como uma ferramenta para fazer uma crítica, seja qual for o aspecto da sociedade, economia, cultura, política. Naquela crônica que a gente leu, Aprenda a Chamar a Polícia, né? É uma crônica sobre os aparelhos do Estado, sobre a segurança pública. Para mim, claro, é a crônica mais simples de se ler e de se produzir. Principalmente para a gente, né? Porque, como diz o ditado, cearense é gaiato, né? Cearense é muito gaiato. Dá para fazer crônicas humorísticas bem legais com a linguagem regional, sem perder, tá? Importante, muito importante, sem perder essa linha de crítica, tá certo? É humorística, vai me entreter, mas vai entreter o leitor, aliás, isso eu sendo escritor, mas eu tenho que manter esse pensamento de eu vou criticar aqui, tá certo? Vou manter essa crítica, eu levantei até a sobrancelha, vou manter a crítica, tá bem? Com bastante humor. Assim eu vou prender o leitor, porque apenas criticar é um pouquinho chato. Dependendo da literatura, dependendo do público, é um pouquinho chato. Mas aí quando eu coloco uma pitada de humor, eu, olha só, seguro o meu leitor aqui. Fique aqui, você vai lá e terminar de ler sim. E lá nas entrelinhas, eu coloco a minha crítica social. Entenderam como é a jogada? Que basicamente vocês fizeram nas provas. Não teve ninguém que fugisse das delimitações da crônica. Ninguém escreveu uma fábula, se esse é o medo de vocês, tá?
Professor, isso aí sem querer. Tudo bem, tudo bem. Inclusive, esqueci de perguntar, tá faltando energia aí para vocês também? Faltou energia, por acaso? Claro, faltou e voltou, né? Voltou, né? É, ruim é que a internet não se repara na mesma velocidade que a energia volta, né? Precisa de um tempinho mais. Bom, a crônica no Brasil foi inicialmente desenvolvida com um caráter histórico, certo? Ou seja, as crônicas históricas. Elas relatavam, desde o século XV, fatos históricos, ou seja, criticavam desde o descobrimento do Brasil até o período em que foram escritas, mesclando ali fatos reais. Fatos reais é até engraçado. Todo fato é real. Mesclando fatos e coisas fictícias, relatos fictícios. Acho muito engraçado quando eu escuto baseado em fatos reais. Ô, meu querido, qual fato é irreal? Ou os acontecimentos cotidianos, né? Com essa sucessão cronológica, tá certo? Algumas com toques de humor também. Mais tarde, esse tipo de texto, um pouco despretensioso, foi se aproximando do público e conquistando os leitores, certo? Hoje, esse fato de conquistar os leitores é confirmado pela enorme difusão das crônicas, sobretudo nos meios de comunicação, como o Antônio Cândido disse para vocês naquela frase que eu mostrei. A crônica não é uma literatura de renome, uma literatura grandiosa, privilegiada. Ninguém recebe um Nobel de literatura escrevendo crônica. É uma literatura menor. Graças a Deus que é uma literatura menor. Porque, sendo assim, ela está próxima de nós, as camadas mais baixas aqui da sociedade. E a gente não pode se ofender sendo camada baixa, porque nós não somos camadas altas. Quem não é camada alta, nem camada média, é camada baixa. Que fique claro, certo? Por isso que as crônicas estão aqui mais próximas de nós, tá certo? Não são literaturas super sofisticadas, como Tolstói, ou não é Toy Story, tá? É Tolstói. Acho que é algum engraçadinho. Tolstói. É um escritor, tá? Não é Tolstói, não é Dostoiévski. São escritores populares. Somos nós que fazemos a crônica, certo? Por isso que ela não é uma literatura gigante. Não há um marco de grandes escritores cronistas, de grandes literatos cronistas. Tolstói é o nome de um escritor que eu coloquei aqui. É porque eu falei Tolstói e parece Toy Story. Inclusive, lá na faculdade, a pessoa, na aula de teoria da literatura, o professor Paulo estava falando do Tolstói, e tinha um aluno lá que estava voando, querendo saber o que é que tinha a ver Toy Story na aula de literatura. Pois é, o aluno lá, meu Deus, o que é que ele está falando? Do Buzz. Aí não dá, né? Não dá, não dá. Acabou a aula nesse dia. Meu Deus do céu, como é que a pessoa faz um negócio desse? Bom, estávamos falando da popularidade e difusão da crônica. No Brasil, a crônica, ela se tornou um estilo bem conhecido desde a publicação de folhetins, lá em meados do século XIX, e que alguns escritores brasileiros que se destacaram entre os cronistas foram, agora sim, vamos lá, atenção, dizer que esses escritores se destacaram não necessariamente é pelo fato das crônicas. Nenhum desses escritores aqui escrevia apenas crônica, tá bom? Esse pessoal aqui escrevia tudo que era de literatura. Crônica era um a mais.
eu ver. Eu teria Machado de Assis, Carlos Drummond, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Carlos Heitor, Caio Fernando. Vou colocar esses nomes aqui para vocês. São nomes de destaques, né, os maiores cronistas da nossa literatura brasileira. Mas lembrando, eles também eram contistas, também eram romancistas, escreviam de tudo, tá? Escreviam de tudo. Aquela citação do Antônio Cândido pertence a um artigo dele, tá? A Vida ao Resto do Chão, onde ele diz que a crônica não é um gênero maior, que não se imagina uma crônica, aliás, perdoe, não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas que lhe dessem o brilho universal dos romancistas, dos dramaturgos, dos poetas, que a crônica parece mesmo ser um gênero menor. Graças a Deus, seria o caso de dizer. Porque, sendo assim, ela fica mais perto de nós. E para muitos pode servir de caminho, não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura. Ora, ainda na frase de Cândido, tá? Ainda na frase, nesse artigo do Cândido. A crônica está sempre ajudando a estabelecer ou a restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas. Em lugar de oferecer um cenário excelso, numa revoada de adjetivos e períodos cadentes, pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza, uma singularidade insuspeitada. O que é que ele quis dizer aqui nessa frase? Deixa eu ver aqui. Professor, Fernando, sabe o que sim, obrigado, Maria. Eu não tinha visto a pergunta do Pablo. Onde eu parei? Sim. Resumindo, o Cândido quis aqui nessa frase colocar o seguinte: olha só como as outras literaturas precisam de um monte de recheio para que sejam atraentes. A crônica, ela pega o pequeno, o miúdo, como diz o Cândido, e mostra nele uma grandeza enorme. É como se o cronista fizesse muito com pouco. Porque, por exemplo, segurança pública. A gente está cansado desse medo, causa até uma revolta, né? Desse medo de sair num certo horário, que toda essa insegurança por causa da marginalidade, isso traz para a nossa vida. A gente está exausto disso. Mas a pessoa pega, isso é uma coisa desse tamanho aqui. A pessoa pega uma situação do nosso cotidiano, transforma numa coisa grande, transforma numa literatura. Então, olha só, não preciso rechear de adjetivos, de grandes nomes, de nomes de lugares muito excêntricos, essas coisas de enormes, de longos períodos. Não, 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 não. Não precisa disso. A crônica, ela é a mídia da verdade e da poesia nas suas formas mais diretas e também nas suas formas mais fantásticas, sobretudo porque quase sempre utiliza o humor. Isto acontece porque não tem pretensões a durar, uma vez que é filha do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa, principalmente tão depressa quanto começa, certo? A crônica de hoje talvez não sirva para amanhã. E a crônica de amanhã, terça-feira, talvez não sirva para quarta, não vai servir para o final de semana. Como diz outro escritor, o jornal de ontem só serve para limpar vidro. Desse jeitinho, tá certo? A crônica não foi feita
originalmente para o livro, mas para essa publicação efêmera, que se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha. Nesse trecho do Antônio Cândido, tão esclarecedor, podemos destacar algumas das características principais da crônica. Por exemplo, a aproximação ao público, na medida que contém uma linguagem mais direta e despretensiosa. Além disso, Antônio Cândido destaca um de seus principais aspectos, que ela é curta, certo? A sua duração é curta. Todo mundo está compreendendo, né? Sim, não. Mais ou menos, mais ou menos. O que é que você entendeu de menos? Bom, o que é que foi entendido mais ou menos, pessoal? Eu vou só retomar aqui sobre a jornalística. A principal diferença, pessoal, para ficar mais esclarecido, entre a crônica jornalística e a dissertativa, é que a primeira, a jornalística, aborda apenas os fatos que permeiam os meios de comunicação. Vamos ler essa crônica aqui de Nelson Rodrigues. Abre aspas. Amigos, a bola foi atirada no fogo como uma Joana d'Arc. Garrincha apanha e dispara. Já em plena corrida, vai driblando o inimigo. São cortes límpidos, exatos, fatais. E, de repente, estaca. Soa o riso da multidão. Riso aberto, escancarado. Há, em torno do mané, um marulho de tchecos. Novamente, ele começa a cortar um, outro, mais outro, iluminado de molecagem. Garrincha tem nos pés uma bola encantada, ou melhor, uma bola amestrada. O adversário para também. O mané, com 40 graus de febre, prende ainda o couro. Ah, sim, peraí. Que acabamos de ler foi esse aqui. Claro que a gente sabe, né? Bola, Garrincha, o que a gente está falando, né? Vamos reler aqui. A bola foi atirada no fogo como uma Joana d'Arc.
Garrincha apanha e dispara em plena corrida, vai driblando o inimigo. São cortes límpidos, exatos, fatais. E de repente, estaca. Soa o riso da multidão, riso aberto, escancarado. Há em torno do Mané um marulho de tchecos. Novamente, ele começa a cortar um, outro, mais outro, iluminado de molecagem. Garrincha tem nos pés uma bola encantada, ou melhor, uma bola amestrada. O adversário para também. O Mané, com 40 graus de febre, prende ainda o couro. Então, pessoal, aqui nós temos uma crônica jornalística com uma linguagem até poética. O que é que a gente falou aqui, meus filhos? Estávamos falando de quê? Estamos falando de quê, pessoal? Futebol. Isso eu também não tenho muita autoridade para falar de futebol, não, tá? Eu sou bem desleixado nesse aspecto aí da sociedade brasileira. Me parecem também que estavam falando do Mané Garrincha, de futebol, de um jogo alucinado. O estádio estava ardendo em febre, eram 40 graus, meu amigo. A bola foi atirada no estádio, parecia que o estádio estava pegando fogo. Jogaram a bola como se jogassem Joana d'Arc, porque ali não era um estádio de futebol, era uma fogueira. E o Garrincha, olha, ele não driblava os seus adversários, ele fazia cortes nos seus inimigos. Meu querido, isso aqui é uma literatura quase que... Tá vendo isso? O homem é bom, tá vendo? Com a minha interpretação fica dramático, né? Vou parar. Olha só, iluminado, quando ele fala iluminado, a gente pensa iluminado da graça dos deuses, graça de Deus, com o dom do futebol. Não, olha, iluminado de molecagem. Garrincha tem nos pés uma bola encantada. E o adversário para também. A maneira dele jogar era tão incrível que até o adversário para e fica olhando. A coisa. Tá vendo? Basicamente foi isso aqui que nós tivemos nessa crônica jornalística, tá? Crônica jornalística. Então, movimentação, menino, é bom. Bom, pessoal, isso aqui é só para mostrar para vocês que, mesmo que ela use uma linguagem mais próxima de nós, que seja uma literatura mais próxima de nós, olha só como ficou encantador todo esse tempero poético nessa crônica jornalística. Olha só, isso aqui poderia ter sido colocado no caderno de esportes do jornal. Vamos supor que foi colocado no caderno de esportes do Folha de São Paulo, tá? E você, depois de ver a análise do pessoal, de como foi a partida, o resultado da partida, foi uma partida muito emocionante, você vai lá no finalzinho da página, vamos ilustrar desse jeito, tá? E tem lá essa crônica, com essa linguagem poética, narrando como é que foi o destaque da partida, que foi o Garrincha. Olha só como terminou com chave de ouro. Ficou muito, muito, muito bom. Bom é pouco. Bom sou eu dando aula. Ficou ótimo. Maravilhoso. Bom, chegou a hora, né? Pode dar tchau para o Carlos de produção textual e agora vai entrar em cena o Carlos de história. Espero que vocês estejam preparados. Bom, vamos logo pegando os livros de vocês. Até me assistir agora.
É. Aí as dúvidas de vocês, pessoal, de história. A gente já está bem adiantado, certo? A gente só havia corrigido até. A gente corrigiu a 197 também. Cento e noventa e sete, viu, Mariana? Deixa eu só sair aqui para sinalizar para. Bom, eu vou só repetir a. Ah, não. Chegou mais um aqui, ó. Lá. Qual que é a presença dela aqui? Deixa eu ver se chegou mais alguém. Pois é. Ele deve estar fazendo isso nas outras turmas. Algo de errado não está certo. Página 197, tá bem? Nós havíamos corrigido essa atividade aqui também. Pergunta, alguém não corrigiu? Só para a gente ir para a próxima página de consciência limpa.